Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Wilkinson e eu sou professor agora da Universidade do Estado de Mato Grosso. É um prazer estar com vocês aqui na Jornada de Montanhismo 2022. Bom, o que eu gostaria de conversar com vocês, né, nessa minha curta apresentação? Por que eu coloquei essa imagem dessa cachoeira aqui, toda bonita? Isso aqui é Vila Bela da Santíssima Trindade, tá? É aqui em Mato Grosso, Cachoeira dos Namorados. Bom, basicamente todos nós temos esse impulso, né, por ver um morro, querer subir ele, por diversas razões, seja para alcançar o cume, seja como eu, para procurar uma cachoeira por aí e tomar um banho. Bom, na verdade, isso foi uma das coisas que me levou a ser biólogo, entre outras coisinhas. E, bem, além de propriamente a beleza cênica associada com essas paisagens, a gente também tem uma biodiversidade associada com essas paisagens e que nem sempre é lembrada. Às vezes é vista só como plano de fundo. Ah, o verdinho da foto que eu tirei, eu vou diminuir ele, aumentar, enfim, na minha edição, mas a gente tem uma série de processos ecológicos que acontecem ali dentro, mediados necessariamente então por essa biodiversidade que eu chamo de biodiversidade escondida, digamos assim, né? Porque ela é um pouco aqui ofuscada pela beleza cênica de corredeiras, etc. E dentro dessa biodiversidade existe uma família botânica específica chamada Podostomaceae, que é um grupo de macrófitas aquáticos, ou seja, são plantas que têm parte do seu ciclo de vida ali relacionada diretamente com a água. E essas camaradinhas aqui, especificamente, elas gostam de cachoeira, ou seja, se tiver cachoeira e tiver correnteza, elas estão ali. Tanto que o nome popular, o nome vernacular que a gente fala, é flor de cachoeira. Talvez vocês até já tenham visto elas por aí. Talvez vocês olharem e pensaram que isso é alga, né? Ou é, como o pessoal mais fala, limo, por aí, mas na verdade são plantas com flores e evolutivamente muito diferentonas de tudo o resto que a gente conhece e são dos enigmas, digamos assim, da biologia moderna. Bom, então além dessas camaradas, a gente vai encontrar então essas aí, as Podostomaceae. Vocês olham assim, pô, mas que troço estranho, parece um monte de macarrão. E efetivamente algumas delas parecem mesmo, mas elas têm um papel primordial em corredeiras, por exemplo, porque elas abrigam biodiversidade de fauna, né, dentro das suas corredeiras. Elas abrigam produções, né, elas produzem O2, por exemplo, para oxigenar parte dessa água. Elas são filtros de impurezas, enfim, elas têm diversas funções dentro das corredeiras que a gente nem imagina. E se você olha para um negócio desse, cara, isso aqui é uma alga, é um pedaço de alface que o nego deixou cair lá em cima, enfim. Mas na verdade são constituintes importantíssimos dentro da biodiversidade, tá? E às vezes a gente pode pensar que são pequenininhas, mas tem umas que são muito grandonas, né? Então você pega aqui vedelina, por exemplo, tem folhas ali que são do tamanho da palma da minha mão. Na verdade isso aqui não é uma folha, né? É o talo dela. Parece uma folha, mas é um caule. Tá? Especificamente, as folhas são essas coisicas pequeninicas que vocês conseguem ver nas extremidades, parecendo uns folíolos. Só pegar um marcador aqui, né, cara? Não tô apontando nada. Agora sim, isso daqui são as folhinhas, isso daqui é o talo dela e os rizomas, né, as áreas de raízes aqui para baixo, segurando na pedra. E isso é uma coisa interessante, elas só vivem seguradas em pedras. Isso traz alguns probleminhas com a coleta delas, mas a gente vai ver isso um pouco mais pra frente, tá? Mas essas são as podostomáceas, pelo menos algumas delas. E alguns problemas que a gente vem enfrentando é que, assim, a demanda por energia, né? A demanda por construções de novas hidrelétricas, principalmente as pequenas centrais hidrelétricas, isso aqui é a construção de Salto-Apiacás, é um dos lugares de coleta, acaba impactando diretamente essas regiões onde elas crescem, digamos assim, nos Pitrato Roccioso e tal, porque, cara, vão construir uma hidrelétrica aqui, então vão, na verdade já construíram, vão passar um paredão de cimento aqui e vai virar um bruta de um lago, essa cachoeira vai deixar de existir, ou vai ser reduzido em muito e, bom, você tem uma perda de habitat muito séria. E a gente diz que em Mato Grosso, na verdade no Brasil, ouso falar América do Sul, né, a gente tem um problema relacionado com perda de habitat para essas espécies relacionadas com o setor de energia elétrica. Né? Nem vou entrar em debates aqui a respeito se tem que fazer energia ou não. A gente já tem estudos provando que se a gente melhorasse a transmissão de energia, não precisava fazer mais nenhuma hidrelétrica nesse país, mas, né, enfim. Bom, e onde é que a gente coletou essas camaradas? A gente coletou nas províncias serranas de Mato Grosso. Sim, nós temos diversas províncias serranas aqui em Mato Grosso, com diversas formações de cadeias. A gente tem, por exemplo, os Caiabis, que foi lá no Nortão, a Serra dos Apiacás, a Serra do Roncador, né, famosíssima por causa da expedição lá
Irmãos Vilas Boas, a Serra dos Parecis, que é uma fronteira de produção de agronegócio muito forte aqui na nossa região, e a Serra Formosa e a Serra do Alto Pantanal, sim, que são as cabeceiras, que formam as cabeceiras dos principais rios do Pantanal aqui na nossa região. E a gente tem uma província serrana riquíssima, a Serra das Araras e a Serra da Formosa, né, que tem formações florestais lindíssimas e vale a pena dar um pulo aqui para ver isso daqui. Não pense que Pantanal é só a planície, também é a planície, mas é o Planalto. Esses caras são interconectados. Né, e nós temos paisagens lindas e cachoeiras maravilhosas por aqui também, caso vocês queiram vir para cá. Bom, coletar esses camaradas, né, que a gente fez? Basicamente é identificar, achar os lugares mais propensos e identificar as espécies, porque tem uma lacuna do tamanho do mundo a respeito de Podostomace no Brasil. A gente não tem listas compiladas, a gente não sabe quem tem, a gente não sabe aonde tem. Então, basicamente, o que a gente fez foi fazer um estudo de 2 anos, né, acompanhando áreas que eram prováveis e que se acabaram se transformando também em hidrelétricas. Então, a gente tentou salvaguardar logo aquela biodiversidade antes que ela fosse completamente para os ares. E, bom, capturar Podostomace é muito tranquilo. Você chega lá, catraplum, pega ela da água, às vezes a maior parte do tempo. E tem outras vezes que elas são um pouquinho mais complicadas. Você tem que usar de martelo, talhadeira, arnés, se pendurar lá na cachoeira para coletar o negócio. Infelizmente eu não tenho nenhuma foto minha pendurada aqui, porque na época a gente estava mais preocupado em sair vivo do que necessariamente em bater foto. Novato pra caralho, né? E depois que a gente coletava essas plantas, a gente levava elas para secagem, né? E depois da secagem a gente usava prensas, né? São prensas botânicas, essa daí, né? Esse é um material que você pega 2 prensas de madeira em forma de pallet, coloca as plantinhas no meio de um papelão com papel bem absorvente e prensa elas e a gente forma o que a gente chama de exicata, ou seja, uma forma seca e estável da planta. E depois disso a gente leva para o laboratório, a gente leva para o herbário. Aqui a gente tem o herbário do Pantanal, né, o HPAN, na Universidade do Estado de Mato Grosso. E nesse HPAN a gente identifica com bibliografia quais são essas espécies ou não. Okay? Bom, a gente teve alguns achados, né? Por exemplo, isso aqui foi um levantamento curto, tá, gente? Fazia parte de um projeto muito maior, de algumas obras de licenciamento que a gente participava, né? Ah, então é uma pequena parte que a gente está mostrando do que aconteceu. Se a gente pegar em resultados, por exemplo, nós conseguimos catalogar 12 espécies aqui, para todas essas áreas que a gente está trabalhando. O que, para uma planta estritamente específica de corredeira, é bastante coisa. Mas o mais interessante é que só em 20 lugares, novamente, uma amostragem muito pequena, a gente pegou só 20 cachoeirinhas. E a gente conseguiu encontrar 2 novas espécies para a ciência. E quem são esses camaradas? Bom, vamos passar um pouquinho, né, para as espécies que de repente vocês já até viram, né, por aí. Tá? Não se preocupem com esses nomões aqui, que são os nomes biológicos, né, são em latim. Então, a gente tem Lophoginifarna, mas só para mostrar um pouquinho da biodiversidade, elas têm diversas formas, né, apresentam essas formações de flores fimbriadas, né, e sempre estão acontecendo nas cachoeiras. Pense na memória, vocês que gostam, e eu também, né, bastante de correr por aí atrás de uma água caindo, provavelmente vocês já viram elas passando por aí. Slowfoot fimbriata, Castlevania Princeps, isso aqui foi um dos gêneros que mais a gente conseguiu encontrar espécies, foram 4, né, geralmente agregado nas rochas, bem seguras mesmo, tá? Aqui já estão na fase de seca, aqui na fase mais cheia da corredeira. Castlevania pendulosa, Castlevania multipartita, Fluitans, Moreira, uma das mais bonitas. Essas aqui são grandonas, tá? Tem uma dessas aqui que chega a chegar a 1 metro, se você encontrar um ambiente bastante favorável. E tem essas flores rosadas que são muito atrativas também, por exemplo, para a fauna. Então você consegue encontrar beija-flor, você consegue encontrar abelha de tudo que é tamanho, sorte e espécie de ferrão. Se for achar uma amarelinha, corre, viu? Uma das novas espécies que a gente encontrou, Moreira SP. Essa camarada a gente não tem descrito para lugar nenhum, a gente está em processo de descrição dela agora, né? Então ela é endêmica ali do Vale dos Caiabis. Pelerina esclamulosa também tem essas flores muito bonitas, ela forma uns mats, né, umas toceiras muito grandes, geralmente próximo da copa das cachoeiras. Copa da cachoeira é ótimo, né? Do ápice da cachoeira. E você vai encontrar bastante delas. E uma outra que a gente encontrou, que é a Vedelina SP9, que também
É uma nova espécie que a gente está classificando agora e está taxonomizando ela, dando nome, né, e efetivamente descrevendo, e que também é endêmica lá dos Parecis, né, a gente encontrou lá em uma cachoeira da Vale dos Parecis. Quando eu falo uma espécie endêmica, quer dizer que é uma espécie que só acontece ali, pelo menos até agora, né? Pode ser que de repente a gente amplie a amostragem e a gente consiga encontrar em outros lugares. E essa aqui é a Triskitia cifaria, também é uma espécie que nós conseguimos encontrar e que é o primeiro registro, por exemplo, para a América do Sul. Então nunca tinha se encontrado essa espécie até que a gente conseguiu, novamente, numa amostragem muito curta, muito pontual, categorizar. E isso é um dos pontos principais que a gente tem que levar em consideração, né? O quanto que a gente vem perdendo de habitat e perdendo de espécies que a gente nem sequer conhecia, tanto novas para a ciência quanto novas para a ciência sul-americana, por exemplo, que é o que a gente está trabalhando. Aqui a gente pegou diversos biomas, né? Não é bioma exatamente, mas vamos colocar bioma que é o popular da coisa. Dentro aqui de Mato Grosso, a gente pegou savana, a gente pegou corredor de cerrado, né? Então a gente pegou cachoeira de floresta amazônica, a gente pegou cachoeira de Pantanal, você entende? E todos eles têm passado por uma pressão aqui em Mato Grosso, principalmente pelo que a gente chama de nexos da agricultura e nexos da energia, né? Porque tem muita PCH, muita pequena central elétrica sendo produzida, tem muita terra sendo convertida para plantação, e efetivamente a gente tem perdido essas biodiversidades silenciosas, digamos assim, porque elas não fazem tanto alarde quanto uma onça pintada e parará, mas são tão específicas ou tão funcionais, digamos assim, para os ecossistemas quanto uma espécie que a gente chama de guarda-chuva na biologia, que são essas espécies carismáticas, como a própria onça pintada, e que acaba. Guarda-chuva por quê? Porque ao conservar a onça, a gente conserva mais um monte de espécies que está debaixo do guarda-chuvinha dela, igual na música da Rihanna. E é um desafio que nós temos hoje, por exemplo, enquanto biólogos e enquanto ecólogos, tentar então salvaguardar e resguardar essa biodiversidade antes que ela seja completamente obliterada. Tá? Se vocês já viram uma dessa aí, cara, bate uma foto, manda pra gente, manda pra uma universidade próxima que trabalha com botânica, provavelmente eles vão te agradecer um monte. E a gente tem até ramos hoje dentro da ciência cidadã que trata a respeito disso, né? Você pegar pessoas que não são iniciadas no ramo científico, digamos assim, e fazer com que elas participem das pesquisas e fazer com que elas participem de novas descobertas de espécies por aí. Mas é isso aí, gente. Obrigadão, valeu pelo tempo e a gente se vê em algum morro por aqui de Mato Grosso. Valeu!